Em seguida, prossegue o Alter Rebbe nos dizendo, porque até agora ele estava querendo demonstrar para esse sujeito observante como ele não é melhor do que o leviano, porque ele no campo dos preceitos positivos também ainda deixa a desejar. Mas ele imaginava, bom, mas eu não faço mal para ninguém, eu não transgrido proibições. O Alter Rebbe agora vai nos dizer, olha, mesmo no campo proibitivo, ele vai nos demonstrar que a pessoa também ainda não é perfeita. Por quê? Porque a gente imagina que o campo proibitivo é mais grave, porque ao deixar de cumprir uma mitzvah positiva, a pessoa tinha que fazer o bem, ou fazer a tzedakah em medida maior, ou rezar, mas com mais devoção. A pessoa não fez, foi passiva. Ela deixou de cumprir o preceito divino de forma passiva. Porém, quando a pessoa transgride uma proibição, isso significa que a pessoa foi lá e fez algo contrário à vontade de Deus. A pessoa agiu ativamente contra a vontade de Deus. Por isso se encara aqui o surmerá, o afaste-se do mal, desviar-se do mal, como algo ainda mais grave. Por isso o Alter Rebbe vai nos dizer que a pessoa, mesmo observante, não se equivoque, que mesmo nesse campo de transgressão das proibições, ele também não está isento, ele também não é que ele cumpre tudo. אפילו בבחינת סור מרע יכול כל איש משכיל למצוא בנפשו שאינו שר לגמרי מהרע בכל מכל כל במקום שצריך למלחמה עצומה כערך הנעל, אפילו פחות מערך הנעל. Mesmo no campo de desviar-se do mal, evitando transgressões, em que superficialmente quem é religioso parece ser bem-sucedido, ele não come aquilo que não é kasher, ele não profana o Shabbat, ele não faz mal ao outro, não fala mal do outro, ou o que for, né? Mas mesmo assim ele nos fala que qualquer pessoa inteligente pode achar áreas de sua vida nas quais ele não se desvia do mal completamente em tudo, por meio de tudo e com tudo, né? Seja em toda ocasião que exija uma luta intensa na medida descrita acima para se abster-se do mal de forma completa, ele tampouco trava esse combate, ele tampouco investe toda a força e energia, portanto não é que ele se afasta do mal por completo. Kegon, ele nos dá exemplos, leafsig be'emtza sicha na'a, או סיפור בגנות חברו, אפילו גנאי קטן וקל מאוד, אף שהוא אמת ואפילו כדי לנקות עצמו. Nos fala, ou até uma luta menos intensa que a descrita acima, como por exemplo, como parar no meio de uma conversa agradável, mas inútil. Uma conversa fiada, conversa toda, não é uma conversa proibitiva. Mas é uma conversa agradável, mas sabe que a pessoa então sabe o que? Mas é inútil, então para, ou vai fazer algo produtivo, vai estudar Torá, o que for. Então muitas vezes a pessoa não é capaz de parar e interromper isso, ou desistir de contar uma história negativa sobre alguém, mesmo que ele não faz isso com o intuito de fofoca, mexerico ou de maledicência, e ainda que o conteúdo negativo que ele está relatando seja mínimo e muito leve, e mais do que isso, ainda que o conteúdo negativo seja verdadeiro, aquilo que ele está relatando a respeito do outro, ele não está mentindo nem exagerando. É uma coisa pequena, leve, mas é absolutamente verdadeira. E por que ele está contando isso? E ainda que o propósito não seja falar mal da pessoa, e sim meramente demonstrar sua própria inocência, talvez a pessoa só está contando e relatando isso para se isentar de culpa, para dizer que não é ele o responsável, mas é aquele outro. Ou seja, ele não está falando isso por fofoca, nem por mexerico, nem maledicência, nem está mentindo, nem difamando. Ele está falando de verdade e ele é obrigado a fazer isso, ele se sente obrigado para se isentar, para não culparem ele. Knodá mehade amar Rabi Shimon leaviv Rabbeinu HaKadosh lava na katvei ela Yuda Chayat HaKatvei ve'amar lei kalech milashon hara yensham bagmara reish perek Yud bababatra. Como se sabe, pelo que Rabi Shimon disse ao seu pai, o pai dele era o compilador da Mishnah, Rabi Yehuda Anassi, que é chamado do nosso santo Rabi, nosso santo mestre Yehuda Anassi, para demonstrar que era inocente, quando houve lá um questionamento sobre
um documento de um get, de um divórcio que tem que ser escrito dentro das prescrições da halakha, né? E surgiu lá uma dúvida. Ele disse então para o seu pai: eu não escrevi isso. Havia lá uma problemática certidão de divórcio, né? Então o pai imaginava talvez que foi ele que escreveu, e havia lá um problema até halakhico, um questionamento. Então, até diante do pai, né, para se isentar, ele disse: eu não escrevi isso. Quem escreveu foi Yehudá Alfayati. Yehuda Alfayati, que pelo visto também era escriba e também escrevia Gitin, documentos de divórcio, né? Foi ele que escreveu. Seu pai respondeu a ele: afasta-te de Lashon Hara, maledicência. Por que você está falando mal do outro? Na realidade ele nem quis falar mal, era uma coisa simples, uma coisa de teor halakhico, e quem foi o responsável por essa escrita, que tinha algo de comprometedor, e etc. Então, isso que Rabi Shimon falou para o seu pai, que não foi ele que escreveu esse get, esse divórcio que estava lá questionável, que não foi escrito de forma mais apropriada. Então aqui haviam esses três atenuantes, ou seja, que não se trata que ele falou uma coisa muito mal de alguém, não. Alguém cometeu uma falha, teve um equívoco, uma coisa pequena. Né? Então para esse Yehudá Hayat, esse Yehudá Alfayat, isso era uma coisa pequena, falhou, esqueceu, omitiu uma coisa, né? Aquilo que ele estava contando de fato era verdadeiro, e mais ainda porque ele estava contando isso não a título de fofoca ou o que for, mas para se isentar, né, diante do pai, dizendo: não sou eu o responsável. Mas mesmo assim ele foi repreendido pelo pai, que o chamou a atenção, dizendo: pare de falar Lashon Hara, maledicência, pare de falar mal do outro. Então aqui nós vemos o quanto, nessas nuances, o quanto é sutil todo esse aspecto de cumprimento das mitzvot, e mesmo das mitzvot proibitivas, e de se afastar do mal, que às vezes inadvertidamente, ou às vezes sem perceber, e etc., nós estamos transgredindo alguma mitzvah da Torá. Então não é que essa pessoa observante, religiosa, praticante, está isenta de cometer proibições, etc. Ele nos fala mesmo a pessoa mais observante e pia, ela também, às vezes, sem querer, também escorrega no início de uma transgressão. E ele nos diz que há tantos exemplos comuns de coisas como essa, que a pessoa provavelmente faz o tempo todo, inadvertidamente, sem perceber que ela está se envolvendo com transgressões de proibições da Torá. בפרט בעניין לקדש עצמו במותר לו, שהוא מדאורייתא, כמו שכתוב קדושים תהיו והתקדשתם. Ele nos diz, a pessoa que se dirigindo ao Benoni, ele deve se sentir humilde por suas falhas, reconhecer que ele também tem falhas, ele não está num pedestal espiritual, especialmente no tocante a essa questão de se santificar. E como nós já explicamos no Tânia, o que significa se santificar? Por meio da abstenção até mesmo do que lhe é permitido. Só se abster do que é proibido, isso não é mais do que obrigação. Mas vem a Torá e diz: se você quer se santificar mais, se elevar mais, então você deve saber se abster até mesmo daquilo que é permitido, não fazer as coisas só porque elas são permitidas, fazer isso de forma abusiva ou de forma extrema, ou apenas visando saciar sua gula, seus desejos, mesmo se tratando de coisas permitidas. Ele nos diz: se a pessoa quer se santificar, Kedoshim Tihu, e é uma mitzvah da Torá, nos fala Alter Rebbe, se santificar. Santificar-se significa se abster, saber se abster e se refrear, mesmo nas coisas permitidas, que constituem, na verdade, um preceito bíblico, com base nos versículos: sereis santos, porque eu, Deus, vosso Deus, sou santo. Então vós santificareis e sereis santos, porque eu sou Deus, vosso Deus, etc. Então ele nos diz que nisso também, se o Benoni for sincero consigo mesmo, ele vai perceber que ele ainda não está cumprindo, não está se abstendo de fazer as coisas só a bel prazer, só para satisfazer sua vontade, quando ele deveria estar se santificando.
Vegam divrei sofrim hamurim mi divrei Torah. Existem algumas opiniões que falam que esse preceito de se santificar não é uma mitzvah de ordem bíblica, mas sim uma mitzvah de ordem rabínica. Mas ele nos diz, mesmo se for considerado apenas uma mitzvah de ordem rabínica, ou mesmo no cumprimento de outras proibições de ordem rabínica, o Benoni talvez ainda não esteja cumprindo da melhor maneira. E não é pelo fato de ser, entre aspas, apenas uma mitzvah rabínica, de ordem rabínica, que isso torna isso mais leniente. Ele diz não. Nos fala que a pessoa também pode encontrar áreas da lei rabínica em que foi negligente. Nós sabemos que as palavras dos escribas, se referindo às leis rabínicas, são ainda mais estritas que as palavras da Torá. Sim, afirmam os nossos sábios no Talmud. Então, quando o Benoni fizer, ou essa pessoa aqui que tinha presunção ou pretensão de julgar os outros, quando ele fizer esse balanço pessoal do seu estado espiritual, do seu status quo espiritual, ele vai poder encontrar falhas, não só de estar deixando de cumprir preceitos positivos da melhor maneira e com a melhor das intenções, mas mesmo até no quesito de proibições, de transgressões, ele vai perceber e vai encontrar que mesmo em relação às coisas proibitivas, existem aspectos que ele deveria se afastar mais, deveria evitar, e ele não realiza esse combate interno com o seu Yetzer Hara, ou às vezes esse combate até intenso, para poder se afastar o máximo e não transgredir, ou sequer com qualquer vestígio de transgressão, não agir de forma negativa. E como nós falamos, até nas coisas permitidas, das quais ele deveria se abster, para se santificar, e etc., e as coisas de ordem, mesmo sendo isso de ordem rabínica, outras mitzvot de ordem rabínicas. אלא שכל אלו וכיוצא בהם הם מעוונות שאדם דש בעקבה וגם נשאו כהתר מחמד שעבר בשנה וכולי. Ele nos diz, conhecendo a mentalidade que predomina até nas pessoas observantes e de acordo com os nossos sábios, etc., ele nos fala, sabe por que isso é ignorado, sabe por que passa desapercebido? Porém, todas essas coisas e outras mais são aquilo que os nossos sábios definem como os pecados que a pessoa pisoteia sob seus pés, sem levá-los a sério. O Talmud nos fala que às vezes as pessoas, até esses estudiosos, e talvez por serem mais estudiosos eles sabem distinguir entre um tipo de pecado e outro, e alguns eles acham que esses são mais leves, ou esses têm menos importância, e portanto eles acabam, como se diz, como deixados ao solo, e a pessoa caminha pisoteando-os, caminha sobre eles, como pisando e ignorando. Então, isso pode acontecer, quer dizer, se é uma pessoa que conhecedora da Torá, religiosa, observante, e etc., como pode ser que ele acaba cometendo esses tipos de transgressões. Então, um motivo é esse, que a pessoa acha que no final a pessoa se engana imaginando que são transgressões mais leves, e por isso ela vai caminhando adiante, ou até pisoteando-as, né? E sem sentir a sua gravidade. E um outro aspecto também é que ele nos diz que em função da reincidência agora são considerados permissíveis por terem sido cometidos repetidamente. Quando a pessoa sabe que uma coisa é proibida, isso é um tabu e nunca fez, e etc., ela tem medo de chegar perto disso, de cometer essa transgressão. Mas se ela caiu, escorregou uma vez e cometeu a transgressão, e depois repetiu uma segunda vez, depois uma terceira, e começa a se habituar e se acostumar com aquilo, então parece que o tabu já cai, aquilo que para ele era impensável, impraticável, já não é tanto. Então, em função da reincidência e repetição de um ato pecaminoso, na psique da pessoa isso se torna como permitido, porque ele já fez outras vezes, não é a primeira vez que ele vai fazer, e etc. Então ele continua fazendo. Então ele nos diz, por todos esses motivos, o Benoni, ou mesmo essa pessoa observante, também pode estar falhando, não só deixando de cumprir os preceitos positivos da forma adequada, mas também evitando de cometer transgressões da sua forma total e completa.
Então ele nos fala, considerando todos esses motivos, mesmo essa pessoa que serve a Deus, ele também tem suas recaídas, também tem suas quedas, não é? Portanto, ele nos diz que aqui não há justificativa e desculpa para ele, dizendo que ele serve a Deus. Por quê? Porque aqui ele está ignorando até a gravidade do pecado, o fato dele reincidir e etc. Não é?